Hoje a gente mergulha num assunto bem sério, que marcou o Brasil. O acidente com o Césio 137, lá em Goiânia, em 87. Temos aqui relatórios importantes, sabe? Da Agência Internacional de Energia Atômica, da nossa CNN e também estudos da Fundação Leide das Neves Ferreira sobre o impacto nas pessoas. A ideia é entender o que rolou, as consequências e o que aprendemos com tudo isso. Tudo começou, com uma cápsula de Césio 137. Era de um aparelho de radioterapia que ficou abandonado numa clínica. Alguém pegou e abriu. E essa cápsula foi parar num ferro velho. O dono de lá conseguiu abrir e viu um pó branco, um pó que brilhava azul no escuro. Exato. E esse brilho que parecia mágico, acabou atraindo muita gente. O pessoal ficou fascinado. Parentes, amigos do dono do ferro velho. E aí começou a tragédia, de fato. Sim, porque ele distribuiu fragmentos como se fosse um presente, sabe? Nossa. E aí contaminou casas, ruas, um monte de gente que nem imaginava o risco. E os primeiros sintomas eram muito claros. Que nada, era enjoo, vômito, coisa que o pessoal achou que era, sei lá, uma intoxicação alimentar, uma virose qualquer. Isso atrasou tudo. O alerta mesmo só veio semanas depois. Uma das pessoas contaminadas, a esposa do dono do ferro velho, começou a ligar os pontos. Ela viu que muita gente que teve contato com aquele pó estava adoecendo. Que percepção importante ela teve, hein? Fundamental. Ela pegou o que sobrou da peça e levou na vigilância sanitária. Chegou lá desesperada, falando algo como: "Isso tá matando minha gente". Imagina a cena. E aí? Aí sim, a vigilância acionou a CENEM, confirmaram que era radiação e a resposta de emergência começou para valer. Tiveram que evacuar as áreas mais atingidas, mobilizar gente do país todo e até ajuda internacional veio. A IEA, Estados Unidos, França. E o tratamento das pessoas que foram expostas, como foi isso? Seguiram protocolos internacionais, Mas era pesado. A descontaminação individual envolvia muitos banhos, lavagens com produtos químicos, até lixar a pele em alguns casos para tentar tirar o césio. Nossa, que agressivo. Muito. E teve o uso de um composto que ficou famoso, o azul da Prússia. Ah, sim. Eu li sobre isso. Como ele funciona exatamente? É bem interessante, ele age quimicamente dentro do corpo, sabe? Ele meio que captura as partículas de césio e ajuda o corpo a eliminar mais rápido, pelas fezes principalmente. Uma espécie de filtro interno. Exato. Aproveita que o césio é quimicamente parecido com o potássio que o corpo absorve. Junto com isso, muito líquido e diuréticos para ajudar. Agora, limpar o ambiente, isso foi outra história, um desafio gigantesco. Imagino. Como se faz isso? Olha, foi lavagem de rua, prédio, aspirador especial, raspagem de parede, de chão. Em muitos lugares, a contaminação era tão forte que não teve jeito. Tiveram que demolir as casas, jogar tudo fora. Tudo virou lixo radioativo. Exatamente. Terra, árvore, móveis, objetos, tudo. Estamos falando de um volume enorme, uns 13.500 metros cúbicos. Tá muita coisa. Para onde foi tudo isso? Tiveram que construir um depósito especial lá em Abadia de Goiás para guardar esses rejeitos em segurança. Além das mortes iniciais, foram 4, E das centenas de pessoas irradiadas, o impacto psicológico foi brutal, imagino. Ah, foi devastador. E duradouro. O medo da radiação se espalhou por Goiânia inteira. Mesmo quem não teve contato direto, sentiu. Medo do invisível, Exato. Estudos da FUNLEID mostraram isso claramente. Anos depois, a tensão, irritabilidade, o desapontamento continuavam altos entre os afetados. Teve muita tristeza, revolta, ansiedade, depressão, até tentativas de suicídio, infelizmente. E a discriminação que você mencionou antes? Isso pegou forte. Muito forte. Começou com o medo do contágio, mesmo sem base científica. Gente perdendo emprego, sendo evitada na escola, nos círculos sociais. Que triste. Produtos de Goiás eram rejeitados, as pessoas evitavam viajar para lá. Com o tempo, talvez o pânico agudo diminuiu, mas o estigma ficou. E as sequelas psicológicas, claro. E a FUNLEID? Qual foi o papel dela? A Fundação Leide das Neves Ferreira, que tem o nome da menina Leide, uma das vítimas, ela foi criada justamente para dar esse suporte. Acompanhamento médico, psicológico, social. Começaram com 118 pessoas, depois incluíram descendentes. Um trabalho essencial. Sim,
Embora com desafios no início para integrar tudo, né? Mas os estudos deles foram cruciais para mostrar a profundidade do trauma e que o cuidado tinha que ser completo, olhar o físico, o mental e o social juntos. Ficam lições muito duras desse episódio, né? Sem dúvida. A principal é o controle rigoroso que tem que existir sobre qualquer material radioativo, mesmo que não está mais em uso. E a comunicação com a população, né? Evitar o pânico, a desinformação. Fundamental. Informação clara é tudo numa crise. O acidente também mostrou que tratamentos como o azul da Prússia funcionam. E o apoio psicológico de longo prazo. Ficou claro que é indispensável. Exatamente. E ter planos de emergência prontos, cooperação entre países, tudo isso se mostrou vital. Vi que agora em 2024 surgiu a ideia de um memorial lá em Goiânia. Acho importante para não esquecer. Com certeza. Manter a memória viva é parte do processo. Pensando em tudo, o que me choca mais, talvez, seja como a falta de informação, o desconhecimento do risco, junto com aquele fascínio inicial pelo brilho azul. Uma combinação perigosa. Fatal. Como isso levou a uma catástrofe dessas dimensões. Mostra a responsabilidade enorme que a gente tem na gestão de materiais perigosos e na comunicação sobre eles. Então o que fica, né? O Césio 137 em Goiânia não foi só um acidente pontual. Deixou marcas muito profundas. Físicas, claro, mas também na mente e na sociedade. Marcas que duram décadas. Fica a reflexão, né? Como uma comunidade se recupera de um inimigo invisível que muda tudo. Vidas, o ambiente, a confiança. Goiânia continua sendo um caso importantíssimo para a gente entender as consequências humanas e ambientais desses acidentes e para entender essa jornada longa e difícil de recuperação.